mulher de 25 anos de idade, não compareceu ao seu próprio casamento, deixando todo mundo preocupado e sem entender de fato o que estava acontecendo. O seu pai ficou muito triste, desgostoso da situação, a ponto de mandá-la ir morar na roça. E de fato ela foi morar na roça. Só que ela surpreendeu a todos. O seu pai ficou boquiaberto, de queixo caído, com o que aconteceu com a sua filha ali na fazenda. Eu vou contar todos os detalhes dessa história inusitada aqui para vocês. Sylvia Gwynn era uma menina que foi criada muito mimada. Ela, infelizmente, perdeu a sua mãe quando tinha 7 anos de idade. Só que o seu pai era aquele paizão que era pai, mãe, tia, avó, tudo ao mesmo tempo, amigo. E ele sempre se doou por inteiro para cuidar da sua filha. Sempre foi um cara esforçado. Com 20 anos de idade, ele conquistou seu primeiro US$ 1 milhão. Depois muitos milhões vieram. Ele se tornou milionário em pouco tempo. Um cara muito empreendedor, visionário, que cresceu rapidamente. E a sua filha sempre teve do bom e do melhor. Comia bem, vestia-se bem, melhores colégios, melhores professores. A Sylvia Gwynn, quando ia numa loja, no shopping, ela comprava de uma só vez aquilo que um bom advogado ganhava em um mês. Sabe? Para vocês terem ideia, o cartão de crédito dela era 0,800 para comprar à vontade. Ela não movia uma palha dentro de casa. Só fazia estudar, se divertir, brincar, dormir, lazer, sabe, passear, enfim, tinha segurança, ela tinha segurança, o seu pai bancava tudo para ela. Só que ela não retribuía à altura. Ela não dava o carinho que o seu pai merecia, não dava a atenção que o seu pai merecia. Quantas vezes o seu pai ligava para ela e dizia: Sylvia, como é que você está? E ela via que era o pai que estava ligando, ela via o número e ela não atendia o telefone, o celular, porque ela achava que outras coisas eram prioridades para ela. Sempre ela deu prioridade às outras coisas e o seu pai ficava em último lugar. Mas quando ela precisava do pai, ela ligava para o pai, ela se comunicava com o pai. Seu pai sempre estava fora, resolvendo as questões das empresas, mas nunca o seu pai a abandonou. Ele sempre estava presente, sempre estava em casa, mas trabalhava muito fora, certo? Então, quando ela completou 25 anos, o seu pai começou a perceber que ela precisava de alguém, porque ele estava deduzindo que os dias dele na Terra estavam contados. E ele queria deixar algo assim para sua filha. Ele não queria que a sua filha ficasse sempre dependendo dos outros. Ele queria que sua filha começasse a caminhar com as suas próprias pernas, sabe? E ele não estava encontrando um espaço para dialogar com ela assim, para ela entender a realidade das coisas. Mas ele chegou um dia para ela e disse: Sylvia, você precisa se casar. E ela disse: é verdade, né, pai? Você precisa se casar, porque eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Você precisa tomar conta das empresas, você precisa ter alguém do seu lado para dar continuidade àquilo que eu comecei, àquilo que sua mãe sempre sonhou. E aí, gente, ela não gostou muito dessa notícia, dessa conversa com seu pai, né? O seu pai tinha um amigo também milionário, pai de um parlamentar solteiro. E aí ele viu a possibilidade da Sylvia Gwynn namorar com esse jovem e casar-se com ele. A ponto de conversar com o pai do rapaz, e conversaram com o rapaz, e o rapaz começou a gostar dela. E aí ele armou uma situação para casar o jovem com ela. Ela não tinha nenhum vínculo assim afetivo com esse rapaz, mas porque seu pai insistiu tanto, tinha que casar, que era um rapaz bom, tal, parlamentar, não sei o que, não sei o que, ela resolveu, topou se casar. Então o que o seu pai fez? Contratou um buffet, e ela deixou tudo na mão dos profissionais. Geralmente quando a pessoa vai se casar, a noiva quer
Tá a par de tudo para escolher a decoração, para combinar com tudo, o bolo, enfim. Ela disse: não, vocês façam aí do jeito que vocês quiserem, eu confio no trabalho de vocês. Então o pai alugou um ambiente assim para o casamento, sabe, um lugar, um espaço, um buffet, foi coisa de luxo. Enviou os convidados para os seus amigos, só aquela festa top, sabe? E marcaram o dia do casamento. E quando foi na hora do casamento, que o noivo entrou, ficou lá esperando, levou lá um rapaz para fazer, uma pessoa para fazer a cerimônia, né? E um padre. E no momento que estava todo mundo esperando a noiva entrar, gente, cadê noiva que nada? Todo mundo começou a olhar para o relógio, olhar para trás, olhar um para os outros, e começou aquele zum 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 assim. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, gente? A Sylvia Gwynn, na hora do seu casamento, da festa do seu casamento, ela estava em casa, dormindo, simplesmente dormindo. Dormindo com a mesma roupa que ela foi dormiu à noite, estava com a mesma roupa, não trocou nem de roupa. E aí o seu pai foi em casa e quando viu que ela estava dormindo, ele disse muita coisa para ela, né? E ela não gostou nada do que o pai disse. O pai ficou aqui com a cabeça tão quente, pegou o carro e saiu de casa. Quando saiu de casa, ele ligou para ela. E ela viu que era o pai que estava ligando. Ela não quis atender, mas aí atendeu. Ela atendeu o telefone e o pai disse: Sylvia, minha filha, já conversei com você o que tinha para conversar, agora vou só dizer umas coisinhas para você. Você vai morar lá na casa, na fazenda, na roça, certo? Os seus cartões de crédito foram todos cortados. Você não vai ter mais as regalias que você tinha. Você vai lá para a fazenda, para a casa da fazenda, e você vai se virar. Antes que ela falasse com ele, ele foi e desligou o celular. E ela tentou ligar para ele, só dava celular ocupado ou fora de área. Ele desligou para não ter contato com ela. Sabe o que aconteceu? Quando ela terminou de falar com ele, alguém começou a bater na porta. E bateu com a força tremenda, como nunca havia batido antes. Era o segurança. O segurança do Lance, do Lance, né? E aí ele disse assim: Sylvia, abre a porta. Ela abriu, conheceu a voz. Ele disse: olha, seu pai disse que você tem meia hora para deixar a casa e ir para a fazenda. E se você não arrumar suas malas, eu mesmo vou arrumar as suas malas. Viu? E ela disse: não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resumindo, ela pensava que ele estava blefando, que era uma brincadeira, que ia fazer como das outras vezes, ia ficar com raiva, mas depois passava. Mas era sério, gente. Ela teve que arrumar as malas, colocou dentro do carro e o segurança saiu dirigindo para a zona rural, para a fazenda, gente. E quando chegou lá na fazenda, a casa da família do Lance estava lá abandonada, a casa de seu Lance abandonada, desgastada pelo tempo, sabe? E aí ela desceu, ela foi tirada para fora, ela nem desceu, ela foi tirada para fora pelo segurança. Ela disse: olha, me desculpe, eu não trabalho para a senhora, eu trabalho para o seu pai, eu tenho que fazer isso. Deixou ela lá com as malas, com as chaves, e quando ela abriu a porta, gente, telha de aranha por todo canto, poeira por todo canto, não tinha nada lá para comer. E ela não chorou. Ela não chorou, muito orgulhosa, engoliu o choro. E naquele momento ela viu quanto é importante a figura do pai, quanto é importante darmos atenção a nosso pai, sabe? Pegou, depois de muito tempo ali, angustiada, pegou uma vassoura e varreu a casa. E de repente alguém bateu na porta. Era uma senhora, Dona Teresa, uma vizinha ali da casa, na zona rural.
E ela disse, minha filha, ela trouxe umas frutas, umas tortas, uns negócios assim de comida numa cesta. Disse, eu vim trazer uma comida para você aqui, eu sei que aí não tem nada mesmo, né? E aí, gente, ela comeu e ela disse, minha filha, contou a situação para ela. E ela disse, olha, é o seguinte, aqui nós estamos precisando de uma pessoa para entregar as correspondências. Porque as correspondências ficam lá no posto, lá na frente, e todo mundo tem que ir lá pegar. Mas se você quiser entregar, você ganha até um trocadinho aqui para você se manter, porque aqui eu estou vendo que não tem nada. E ela aceitou. Primeiros dias, gente, ela passava o dia todo e não entregava as correspondências de todo mundo. Mas depois, com uma semana, ela já entregava as correspondências de todo mundo em meio dia, sabe? E com isso ia ganhando uns trocados, né? E ajeitando a casa, arrumando a casa. E comprava comida no lugar ali que tinha próximo daquela fazenda, né? E os vizinhos também ajudavam, né? E aí aconteceu que um dia ela estava entregando as correspondências e viu numa casa uma menina de aproximadamente 7 anos na janela. E ela viu que aquela menina estava meio triste, estava suja, estava meio que desamparada na janela. E ela se aproximou e ela percebeu que havia muitas garrafas de cervejas dentro da casa daquela vizinha, toda revirada a casa, bagunçada, e a menina sozinha em casa. A sua mãe, ela não estava em casa. E aí ela, cadê sua mãe? Minha mãe saiu. Fazia quase 4 dias que aquela menina estava sozinha dentro de casa. E ela ficou com muito dó daquela menina de 7 anos e levou aquela menina para casa. Deu banho, cuidou e começou a se apegar àquela menina, sabe? A ponto de começar a amar aquela menina. Ela procurou a polícia, um posto policial que tinha próximo. E o policial foi fazer a investigação. E descobriu que a mãe dela fazia 4 dias que tinha saído de casa. Estava numa casa com mais 2 homens, a mãe dela. E aí, gente, o policial ficou tentando resolver essa situação da melhor maneira possível. Queriam levar ela para ser adotada, a criança. E ela disse, não, eu não quero que essa criança seja adotada. Eu quero criar essa criança, eu quero registrar essa criança, eu quero ser a mãe dessa criança. E aquele policial se interessou por ela, sabe? Ele quis ter algo com ela, porque a Silvia Gunn era solteira, né? E aí, gente, o que aconteceu? Em um belo dia, ela percebe que vem chegando um carro Mercedes, uma Mercedes linda, e chegou assim no terreiro da fazenda, da casa, e desci. Quando ela observou, era o seu pai, de terno, gravata, muito bem vestido. E quando ela percebeu que era seu pai, gente, quando ele saiu do carro, aí ela começou a chorar e correu em direção a seu pai, dizendo, pai, eu estava morrendo de saudade do Senhor. E o seu pai, de queijo caído, sem entender nada, começou a chorar, abraçou a sua filha e viu que ela estava com a criança, com a menina do seu lado, a menina, e ele sem entender nada, abraçou ela e pediu perdão, disse, minha filha, eu queria lhe pedir perdão, nunca deveria ter escolhido um noivo para você, isso aí era você ter escolhido, e eu sei que eu errei ter feito isso. E ela disse, pai, eu quero te pedir perdão pela filha que eu era, pelas decepções que eu te causei, pai. Eu aprendi muito esses dias aqui na fazenda com Deus, com a solidão. E agora Deus me deu uma filha. Eu contou a história da menina para ele, para o seu pai. E eles se abraçaram, se perdoaram, se acertaram. Levaram a criança para a justiça e eles ganharam a guarda da criança. E o Lance Gunn, com a Silvia Gunn,
e a sua filha adotiva se tornaram novamente uma família. E eu resolvi contar isso aqui para vocês, para a gente dar mais valor aos nossos pais, porque depois que perde, não adianta chorar. Faça por ele o que você pode fazer agora, enquanto você está vivo, enquanto você está podendo. Tá bom? Se você tiver gostado, por favor, compartilhe, comente, deixe o seu like. Deus te abençoe, em nome de Jesus.